Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do Área 43 Terror. Faz um tempo que eu fiquei um pouco sumido, mas estou de volta e estou de volta com um caso muito interessante que talvez vocês já conheçam, mas eu fiquei surpreso. Confesso que eu conheci esse caso há pouco tempo, que é o caso da família Jameson. Então, em 8 de outubro de 2009, esse casal de Eufaula, Oklahoma, o Bob e a Sherilyn Jameson, eles carregaram a caminhonete então com os pertences deles, pegaram a filha, pegaram um cachorro, embarcaram na caminhonete e nunca mais foram vistos. Aliás, uma pessoa na região das montanhas, ali onde posteriormente eles foram encontrados, ou pelo menos os seus corpos foram encontrados, disse que viu apenas a família. Mas esse caso é um caso muito bizarro, muito estranho, porque muita coisa diferente aconteceu e a maneira como as coisas aconteceram, elas, digamos assim, que elas são muito loucas, assim, não fazem muito sentido. Então vamos começar dando um pouco de contexto aqui. Eu tenho até minha colinha aqui que eu estou olhando aqui, para poder passar para vocês a informação certa, Então essa família ela já era uma família meio conturbada, assim, Eles já tinham uma certa dificuldade para se manter, eles estavam com dificuldades financeiras, eles estavam vivendo, o casal, tanto o Bob como a Sherilyn estavam vivendo de pensões, eles estavam encostados, o Bob porque tinha sofrido um acidente de carro, então ele estava com uma dor nas costas, um problema nas costas, ele não podia trabalhar, e a Sherilyn ela tinha um problema de bipolaridade e tal, então ela estava fazendo um tratamento contínuo, e também por causa disso ela acabou, estava também encostada ali, recebendo então esse auxílio do governo, que dá para imaginar, não é um valor assim que vai possibilitar a pessoa fazer extravagâncias. Então eles tinham uma vida ali bem modesta, E o que acontece é que já tinha algumas coisas estranhas nessa casa. O Bob ele estava ultimamente afirmando que existiam entre 2 a 4 fantasmas morando na casa com ele. Então ele já não estava muito contente de estar ali. E a Sherilyn também, ela estava estranha, ela tinha uns episódios de comportamento ilógico, Em determinada ocasião ela levou a mãe dela de carro para uma outra cidade e mandou a mãe dela descer do carro do nada. Coisas que não estavam fazendo muito sentido, assim. Então eles estavam atribuindo tudo isso a uma perturbação espiritual, enfim, e aí não quiseram mais ficar naquela casa. Então eles decidiram que eles iam comprar um terreno de mais ou menos uns 40 hectares, um terreno gigante, e eles iam levar para esse terreno um container. Eles tinham um container desses containers, que as carretas levam aí vão para os navios. Eles tinham um container desses no quintal deles, eles iam levar esse container então pro terreno e iam morar no container. Esse era o plano deles, O que já não fazia muito sentido. Eles tinham uma filha de 6 anos, Como é que vai morar dentro de um container com uma criança? Não estou nem questionando o cachorro, porque tem ali a parte externa, tal, consegue fazer organizar uma área para o cachorro, mas como é que vai manter uma criança num container, Então, tudo bem, mas eles decidiram que iam fazer isso. Então eles também vinham com algumas excentricidades, assim, Segundo o xerife, que depois investigou o caso, disse que eles eram obcecados pela morte e tal. A própria Sherilyn teria comprado um livro, um livro satânico, uma bíblia, um livro de bruxaria, não se sabe ao certo, E embora uma amiga dela tenha dito que isso tenha sido feito em tom de brincadeira, o Bob tinha confessado lá pro padre que ele estava lendo esse livro, Então ele estava se engajando, se envolvendo aí de alguma forma com esse material. E eles então tinham, assim, já dá para ver que eles não eram uma família muito bem centrada, Eu acho, pelo menos, Então eles tinham também uma relação bem conturbada com a família, principalmente do Bob, O Bob tinha uma relação muito difícil com o pai dele, então ele alegava, inclusive ele estava processando o pai, porque ele alegava que ele tinha trabalhado no posto de combustíveis do pai em algumas ocasiões, onde era prometido para ele a metade, das vendas do dia, e ele nunca recebeu nada, então ele estava trabalhando de graça. Tinha essa situação que ele já tinha dito que o pai dele estava tinha tentado matar ele atropelado, tinha já ameaçado a família toda, Então já estava assim, a relação, as coisas já não eram muito legais. Ele já tinha até pedido uma medida protetiva contra o pai, que depois foi revogada, Mas a gente já vê por aí
né, que as coisas não eram legais. Ele acusava o pai dele de se envolver com prostitutas, gangues, drogas. Então a gente já começa a suspeitar assim, de que alguma coisa tem. Então, assim, esse era o cenário que eles viviam quando eles foram embora de casa, né? E quando eles foram embora, teve um lance muito estranho que aconteceu, que foi as câmeras do circuito interno de TV da casa, né? Eles filmaram o casal levando, então, as suas coisas pro carro, né? E de uma maneira bem metódica, diga-se de passagem. E o que as câmeras captavam também é que em muitas dessas viagens entre a casa e o carro, eles não estavam carregando absolutamente nada. E eles lá pelas tantas paravam assim no meio do caminho e ficavam olhando nada, como se eles estivessem em transe, né? E durante todo esse processo de carregamento do carro, eles não trocaram uma palavra um com o outro. Então foi uma coisa muito bizarra que aconteceu, né? E isso tudo tem aí os vídeos na internet para procurar também para ver. Particularmente eu acho que não dá para ver muito bem, não dá para entender muita coisa, porque a qualidade dos vídeos não é muito boa, né? Mas quem analisou, né, essas filmagens, então relatou que seria bem estranho isso. Então, enfim, eles carregaram o carro, pegaram a filha, pegaram o cachorro e foram. E eles foram para a região de Red Oak, que fica a cerca de 48 quilômetros de Eufaula, né? E eles foram olhar o terreno que eles estavam pensando em comprar, né, que seria nessa região. E foi aí então que tem um homem que vivia nessa região, relatou que viu a família. E segundo ele só viu os 3 membros da família, não viu mais ninguém. E no dia 16 de 10 de 2009, que foram 8 dias após o desaparecimento deles, uma dupla de caçadores encontrou o carro da família fechado, né, com os pertences dentro, e o que chamou a atenção era que o cão, Maisie, né, estava dentro do carro e estava já, né, num processo de bem desnutrido, né? Assim, já estava bem debilitado. Então eles chamaram a polícia, quebraram o vidro do carro para salvar o cachorro, e aí foi encontrado um monte de coisa dentro do carro. Eles acharam a carteira, o celular do Bob, a bolsa da Sherilyn, um aparelho de GPS e $32 mil em dinheiro que estava escondidos embaixo do banco do motorista, né? E posteriormente, durante as investigações, isso foi um fato bem curioso, porque ninguém das pessoas que depuseram sabiam explicar ou cogitar a origem desse dinheiro, visto que eles não tinham grana, né? Eles não estavam trabalhando, não tinham reservas, enfim, eles não tinham de onde ter tirado esse dinheiro, né? Mas tudo bem, então eles olharam ali o GPS, né, o que o GPS mostrava, foram até o local ali, que era a última localização, né, deles que estava no GPS, que era mais ou menos uns 400 metros ali de onde acharam o carro, fizeram toda uma investigação, acharam pegadas lá, né, mas, enfim, né, isso foi, quando aconteceu isso, né, mais de 300 pessoas, na verdade, se juntaram, então tiveram voluntários, tiveram autoridades, se juntaram e foram buscar localizar as pessoas, né? Porque a família não teve nem sinal, acharam só o carro, acharam tudo que era da família dentro do carro, mas não acharam nada da família. E o que era estranho é que no local onde o GPS apontou que eles teriam estado, foi encontrada no celular do Bob uma foto da filha, da Madison, nesse lugar. E ela não estava nem um pouco feliz, assim, ela estava bem contrariada de estar tirando aquela foto. Mas tinha essa foto lá. Então foi estranho, eles voltaram no carro, deixaram as coisas e sumiram, assim, foi muito estranho. Então as pessoas então fizeram essa busca, né, não encontraram nada, eventualmente cancelaram todo esse processo de busca e 4 anos depois, em 16 de novembro de 2013, outros 2 caçadores também que estavam né, procurando ali os melhores locais de caça na região, encontraram 3 esqueletos, né, 3 restos mortais ali, 2 de adultos, 1 de criança. Foi feito então o DNA, né? Imediatamente eles conseguiram confirmar que os corpos eram da família Jameson, mas eles nunca conseguiram confirmar a causa da morte, porque tiveram muitas partes dos corpos que não estavam mais ali, né? Eles foram atacados por animais depois de mortos, né? Provavelmente os animais que levaram partes dos corpos e tal. E um fato interessante é que 2 pertences que eles tinham não foram localizados nunca, que era uma maleta e uma pistola calibre 22 que estava registrada no nome da Sherilyn. Então o xerife, né, o Israel Beauchamp, que investigou o caso, né, ele até relatou que a maioria dos policiais ia adorar ter em seus casos a quantidade de pistas que eles tinham naquele caso em específico. O problema é que ali todas elas levavam a caminhos diferentes e nenhum deles era possível se descartar. Então para eles era muito difícil de conseguir chegar a algum lugar ou pelo menos
determinar um rumo para as investigações, né? Então, várias teorias se formaram a respeito do que ocorreu, mas ninguém nunca chegou a uma conclusão. A primeira teoria é de que a família teria se perdido na mata e morrido por hipotermia, né? Mas, embora tenha havido, né, chuvas nos dias entre a data do desaparecimento deles e a data que acharam um veículo, não tinha sido forte o suficiente para matar ninguém. Também, embora as temperaturas tivessem caído, né, as mínimas não justificariam as mortes naquele período de tempo, né? E um detalhe, os corpos foram encontrados a aproximadamente 5 quilômetros da onde o carro foi localizado. Então eles foram caminhando por 5 quilômetros, né, até o local onde acharam os corpos. Então teve também a segunda teoria, foi a teoria do homicídio e suicídio, porque tinha uma carta de 11 páginas escrita pela Sherlyn para o Bob no carro. Era uma carta, assim, meio passional, digamos assim, mas parece que o ponto alto dessa carta é quando ela chama o Bob de eremita. E daí eu fiquei pensando, poxa, mas alguém que chama uma pessoa de eremita, que quer dizer um ermitão, que não gosta de convívio social, será que isso é um xingamento de quem quer matar alguém, né? Não parece fazer muito sentido, né? E tinha uma outra carta também que a polícia achou em casa, na casa deles, né? Que mencionava morte e tal, mas assim, a polícia disse que era uma família obcecada por morte, né? Então não levaram assim como algo que poderia realmente ter ser conclusivo no caso. E a própria mãe da Sherlyn, ela descartou qualquer possibilidade disso ser verdade, porque, segundo ela, apesar da família ser do jeito que era, eles eram ótimos pais para Madison e eles jamais iriam expor a filha a uma situação de perigo, a uma situação de risco. Então, que a única forma de alguma coisa ruim ter acontecido com a filha é se tivesse acontecido algo com os pais antes, né? Então, ela descartou completamente essa possibilidade, né? E a terceira hipótese, né, era de que o pai do Bob teria assassinado a família, visto todo o problema, o conflito familiar que eles tinham, né? Mas foi algo que não fazia muito sentido, porque ele já estava bem debilitado de saúde. Inclusive, nessa ocasião, ele estava internado e ele veio a falecer alguns meses depois. Então, ele não teria condições físicas de ter feito isso, né? E o próximo, a teoria é uma teoria interessante, que a família teria sido assassinada por uma seita. Então, na época que teve toda essa descoberta e tal, a Discovery fez, né, no canal do Investigação Discovery, fizeram lá um episódio dedicado a esse caso. E depois que esse episódio for ao ar, a Nick Chenault, que era uma amiga íntima da Sherlyn, recebeu uma ligação anônima de uma mulher que, segundo essa mulher, ela teria feito parte de uma seita, uma seita de supremacia branca, que, segundo ela, eles teriam um livro lá com o nome de desafetos, né? De pessoas que prejudicaram a seita em algum momento. E ela teria visto o nome da Sherlyn lá. E ela disse que quando ela conseguia dar uma olhada nesse livro, ela pesquisava os nomes que ela conseguia localizar na internet e normalmente encontrava casos assim da pessoa que desapareceu, foi morta. Então ela achava que a seita poderia ter alguma relação com isso. Mas tiveram mais nada, não houve mais nenhum outro tipo de prova ou de pista que indicasse para isso, né? Daí a gente tem mais uma teoria, que é a teoria de forças sobrenaturais e bruxaria, né? Então, pega a questão de que eles tinham aquele livro que eles estavam lendo, o container que eles tinham no quintal foi pichado pouco tempo atrás com uma frase que dizia assim: 3 gatos mortos até hoje por pessoas nesta área. As bruxas não gostam que seu gato preto seja morto. Então acharam essa frase pichada no container, né? E o Bob pediu ajuda pro padre, né, para se livrar de fantasmas. Ele tinha procurado o padre e perguntou inclusive se havia alguma bala especial que ele podia usar para essa finalidade, né? Então essa teoria também era amparada pelo comportamento ilógico da Sherlyn, pelo episódio bizarro, né, que eles foram vistos ali carregando o carro como se eles estivessem em transe, né? Então isso tudo meio que deu força para essa teoria. E a última teoria que teve era a teoria de que eles estavam fazendo uso de drogas, né? Então essa teoria ela ganhou força ali porque foi achado, né, tinha esses rumores de que eles estavam envolvidos com drogas, foi achada essa quantia significativa ali de dinheiro, né, no carro deles de uma maneira inexplicável, mas a polícia procurou na casa, procurou em tudo e não achou nenhum outro indício, nada que pudesse sugerir que eles usavam ou faziam tráfico de entorpecentes, né? Então a polícia meio que descartou essa teoria. E aí
foi isso que aconteceu, assim, a gente teve aí, a gente olhando aí, a gente tem 6 teorias, né, até agora, e talvez existam outras, assim, outras hipóteses de que possa ter acontecido, mas o fato é que nunca se soube, provavelmente nunca vai se saber o que de fato aconteceu. Mas é muito estranho, eu achei uma história muito interessante de trazer, em função de várias outras, desses fatores aí, externos, né, talvez assim, sobrenaturais, que possa ter um envolvimento com o caso, né, achei interessante que não é simplesmente só um caso criminal, assim, é um caso que tem alguma coisa ali por trás, né. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se vocês têm uma teoria a respeito desse caso, se vocês já conheciam, se vocês não conheciam, tem documentário também, é só procurar no YouTube aí, tem documentário sobre esse caso, né, pode encontrar, e eu queria muito ouvir de vocês o que vocês acharam. Beleza, gente? Segue a gente lá no Instagram, @área43terror. Continua ligado no YouTube, em breve vai ter mais e mais vídeos aqui. Espero que a gente esteja começando em um 2023 excelente, né? Com esse primeiro vídeo. E desejo a vocês aí tudo de bom e um ótimo ano, galera. Brigadão e um grande abraço.